Fala pessoal, nessa aula de hoje a gente vai ver a função PROQV, tá? O que é a função PROQV? A função de procura na vertical, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, pesquisa valor procurado. Então, você vai lá no Google e o resultado da pesquisa aqui, você tem, tá? O PROQV vai fazer a mesma coisa, mas ele precisa do quê? De uma matriz, um local onde eu vou buscar. Então, quando você digita uma pesquisa no Google, ele vai buscar na internet a informação que você colocou. O Excel vai buscar dentro de uma planilha, tá? Então vamos lá. Ó, PROQV, valor procurado é um campo obrigatório. A matriz tabela, que é o local onde você procura, também é um valor obrigatório. O índice da coluna, que é a coluna que está a informação, também é obrigatório. E o procura intervalo é um item opcional. Beleza. A gente tem aqui embaixo uma tabela, que é a nossa matriz tabela, tá? E aqui a gente vai fazer o PROQV. Então, o que eu quero procurar? Este valor aqui, tá? Da onde? Nessa matriz tabela. Então, vamos lá. Igual, pro, não foi igual PROQV. Então, a gente tem aqui, ó, PROQV. Qual o meu valor procurado? Meu valor procurado é esse cara aqui. Ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar o meu valor? Eu vou procurar o meu valor dentro desta tabela aqui. Então, eu vou selecionar a tabela inteira, ponto e vírgula. A minha informação está em que campo? A minha informação que eu quero levar, por exemplo, está no nome. Eu quero dar coluna número 2. E a coluna é contado a partir da coluna que tem a referência. Uma coisa muito importante é o seguinte: o PROQV, as informações têm que estar sempre à direita da informação que você vai buscar. Você não tem como ter uma informação à esquerda, tá? Então ele tem que estar sempre à frente. Então eu quero levar a informação do nome, que consta na coluna número 2. Então, ponto e vírgula, aqui ele está falando, número do índice, coluna número 2. Ponto e vírgula. E agora vem a parte que ela é opcional. Se eu colocar verdadeiro, correspondência aproximada. Então, por exemplo, eu tenho um TH e se eu tivesse um outro, tem um THI, e tivesse uma outra pessoa com THE, e aqui tivesse THE, como é aproximado, ele traria o resultado do THE, que é o mais próximo que ele encontra, ok? Mas no caso, como é um texto e eu quero exato, então eu uso o falso. E o falso e o verdadeiro você pode substituir por 0 ou 1. Então, 0 significa falso. E eu fecho a minha busca do PROQV e ele vai trazer aqui o nome de Tiago. Então, se eu colocar TH, por exemplo, ele vai me dar uma resposta de não encontrado, não disponível, ok? Mas vamos alterar e colocar 1. Veio o Eduardo. Por quê? Porque ele usou uma aproximação, tá? Então, por isso que ele trouxe o Eduardo. Foi o mais próximo que ele encontrou, tá? Ele não pegou a letra, ok? Então, é assim que funciona. Então, o correto é com o 0, porque é a busca exata.
Maravilha. Então, se eu colocar TI de novo, ele vai voltar a funcionar normal. Beleza. Ok, fizemos nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, eu vou explicar para vocês a ordem que o ProQV faz as coisas. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um THI aqui, ó. Aqui na primeira coluna, tá? E a gente vai fazer uma busca novamente no ProQV de acordo com o que está aqui com o nosso valor procurado. Então, vamos lá. Vamos digitar igual, ProQV. Meu valor procurado é esse cara aqui. Minha matriz tabela é esse cara aqui. Eu quero a informação que está na coluna 2, novamente. Ponto e vírgula, 0. E vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Em vez dele pegar o Tiago, ele trouxe a Priscila. Por quê? Porque o ProQV funciona assim, ó. Eu começo a procura. O primeiro que eu encontrar, eu encerro a minha consulta. Por isso que ele não foi até o Tiago. Então, se eu mudar agora aqui para VED, agora ele foi lá buscar o Tiago. Se eu alterar a coluna, quero da coluna 5, ele vai trazer o e-mail e sucessivamente. Tá bom? Então, é assim que ele funciona para o QV. Ele olha, ele começa a descer e o primeiro que ele encontra, ele encerra a consulta. Então, se você tiver valores repetidos aqui, você vai ter que fazer um chaveamento para que seja valor únicos, para você poder trazer o resultado. Ok? Vamos para o próximo item. Vamos lá. Novamente, igual. Só que eu não fiz uma coisa. Tem que alterar aqui uma coisa para vocês verem. Vamos lá. Igual. ProQV. Meu valor procurado é esse cara aqui. E o meu valor tabela é isso aqui. Eu quero mostrar para vocês que ele não consegue buscar a informação que está atrás. Então, se eu quiser, por exemplo, menos 1, que seria a coluna anterior. Vamos ver se ele vai funcionar? Não funciona. Por quê? Porque não existe um negativo. Se eu colocar 1, tá? Não é isso. Veja, a gente começou a consulta nossa aqui, no 2. A minha chave está na coluna 2. E o que acontece? Eu não posso, no ProQV, eu tenho que começar a consulta na minha chave. Tá? Por isso que ela não vai para trás, ela não consegue andar para trás. Por quê? Porque eu começo a consulta a partir da minha chave. E toda a informação está à minha frente. Então, aqui, ó, eu não posso começar no E.
eu tenho que começar no F. E mesmo assim, ele me deu erro. Por que ele me deu erro aqui? Vamos fazer de novo. Ele começou errado. Então, igual, igual, PROQV, valor procurado, ponto e vírgula, vou buscar as informações a partir da tabela que contém a informação, ponto e vírgula. Quero a informação número 1, ponto e vírgula 0. Fechei. Ele trouxe o próprio Tiago. Entendeu? Por que eu não consigo ir para trás? Porque não existe alternativa. Se eu colocar 0, vai dar erro. Por quê? Porque 0 não é referência. Ele começa contando essa coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar a coluna 7, aí ele traz. Opa. Aí ele traz. Entendeu? Então é assim que ele funciona. Olhando sempre à frente, tá? E ele vai sempre descer e o primeiro que ele encontrar, ele vai parar. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. A próxima aula vai ser ProQX. E aí sim vocês vão ver um mundo bem diferente.